Dr. Daniel, amigo nosso, me fez uma pergunta esses dias a respeito de atendimento de convênio com endodontia. Ele me pediu algumas dicas a respeito de como que faz para tornar viável o atendimento de convênio na endodontia. Você também atende convênio na endodontia? Atende? Então talvez esse vídeo também vá servir para você. Eu fiz uma listinha com os pontos principais que a gente tem que se preocupar para conseguir atender bem na endodontia, usando convênio, sendo bem remunerado e fornecendo para o paciente e para o convênio um tratamento de qualidade. Eu sou Alexandre e nós estamos no canal do canal. Se liga! Beleza? Bora lá. E pode ser uma dúvida sua, assim, pô Alexandre, mas você atende convênio de endodontia, pagando o que o convênio paga? Atendo. Por algumas razões, tá? Talvez as mais importantes sejam, primeiro, eu dou aula de endodontia. Então eu preciso de fazer canal todo dia, pelo menos 2 ou 3. Porque eu preciso de ensinar o que eu faço. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não faço, ou que eu não estou habituado a fazer diariamente. Então essa razão é uma razão importante. Segunda razão, o atendimento de convênio, se ele for bem elaborado, se ele for bem planejado, conforme vocês vão ver as coisas que a gente vai falar aqui, ele mantém o consultório funcionando, gente. Ele mantém o fluxo de paciente, ele mantém as coisas acontecendo. E não se engane não, você pode não receber assim milhares de reais por um tratamento, mas é um tratamento que, se for feito dentro da hora clínica adequada, compensa, poxa. É só planejar direitinho, é só fazer confluência, tá? Então atendo sim, atendo porque eu dou aula e eu preciso estar com a mão boa, atualizada, fazendo canal sempre. Eu faço 2 a 3 canais todos os dias, pelo menos, né? E o segundo é o fluxo de pacientes. Não adianta você ficar tratando só de casos complexos e atender 2 pacientes, 3 pacientes por semana. Não dá, tá pouco. Precisa de ter mais fluência, precisa de estar com a mão calibrada, tá? Então atendo sim, compensa sim e vai compensar para você também. É só você prestar atenção nessas coisas que eu vou falar aqui, tá? Primeira coisa, seleção de casos. Então, antes de iniciar um tratamento endodôntico do convênio, o que você precisa de fazer? Fazer um estudo da radiografia, dar uma olhada no caso clínico do paciente para verificar o nível de complexidade que vai determinar a quantidade de horas clínicas que você vai gastar para resolver aquele problema. Não adianta você gastar horas e horas e horas e horas para resolver um problema, sendo que o convênio vai te pagar X horas, tá? Então assim, primeira coisa, planejamento para combinar o número de horas clínicas que você vai dispensar com o número de horas clínicas que você vai receber. Isso chama planejar. Isso chama selecionar bem os casos, tá? Não é o caso, pelo menos eu não faço dessa forma, tá? Eu não uso materiais diferentes para paciente de convênio e para paciente particular. Eu não uso tecnologia diferente, eu não uso limas diferentes, eu não uso instrumentos, materiais, equipamentos diferentes. Eu uso a mesma coisa para paciente de convênio e para paciente particular. Aonde que está a diferença? Hora clínica necessária. Então, um paciente com caso complexo, que vai determinar um número de horas clínicas superior ao que o convênio vai me pagar, eu vou sentar com o paciente e vou explicar para ele: olha amigo, falar com você é uma coisa. Esse tratamento seu é muito complexo. Eu vou gastar X horas clínicas, não dá para fazer pelo convênio. A gente vai ter que combinar uma outra coisa.
A gente pode, por exemplo, fazer o tratamento pelo convênio e acertar o valor das horas clínicas extras à parte, se ele quiser, tá? E se o paciente falar que não quer, é preferível então não atender, porque você não vai pagar para trabalhar. Não dá. Para pegar um caso complexo, você vai gastar 2, 3, 4 sessões e receber por um retratamento simples, normal, pelo valor que o convênio vai acertar com você, não tem como, tá? Mas, a respeito disso, eu posso garantir para você o seguinte: 80% dos casos que aparecem de convênio são casos rotineiros que dá para você fazer dentro do número de horas clínicas que você vai receber. Não tem razão também para achar que tudo é dificílimo e que tudo é complexo. Separa os casos complexos dos casos rotineiros. Os casos rotineiros são a estúpida maioria. São. E eu posso falar que são, porque eu atendo esses casos todo dia também. Eu não atendo só caso complexo, não. Caso complexo é um dia à parte, um caso à parte. Tá bom? Beleza. E como que faz, número 2, para a gente conseguir ter uma remuneração que vale a pena usando o convênio? É treinamento. Aí é treinamento. Os processos de acesso, de instrumentação, de odontometria, de obturação, de preparos para espaço para pino, esses processos têm que estar fluentes. Você não pode gastar um número enorme de horas clínicas para fazer isso aí. Você vai ter que aprender a fazer isso aí com qualidade e com rapidez. Treinamento. Como é que a gente treina? Fazendo muito, né? Como é que eu comecei esse vídeo falando? O que é importante? Por que eu estou atendendo o convênio? Para não perder essa fluência, para não perder esse treinamento, né? Você também pode. Agora tem que treinar, né? Não dá para pegar um molar e gastar 3 sessões. Não dá. Não dá. Planeje direitinho sua agenda, a gente vai falar disso mais daqui a pouco, mas planeje direitinho sua agenda para fazer em uma sessão só, né? Então, primeiro ponto, vamos lembrar? Primeiro ponto, seleção de casos. Há casos para ser atendido o número de horas clínicas do convênio, há casos que não dá para fazer isso. Segundo ponto, treinamento, porque os processos têm que acontecer com uma certa fluência, com uma certa eficiência, tá? Terminar os casos dentro de um prazo e de um número de horas clínicas compatíveis. Beleza? Terceiro ponto. Vão ter casos que vão chegar e vai ter um dia, né, que chegou um caso para você então, que não é para fazer endo. Aqueles casos que tem, por exemplo, as cáries subgengivais, aqueles isolamentos impossíveis, não planeja fazer endo nesse dia. Não planeja. Você vai planejar fazer um recondicionamento, uma restauração desse dente. Você vai preparar esse dente para o dia da endo, que muitas vezes não é o dia de fazer esse preparo. Esse combinado também é entre você e o paciente. Se você vai conseguir fazer essa restauração pelo convênio ou não, você combina com o paciente. Fato é, não vai iniciar um tratamento endodôntico de um caso que você vai gastar um tempão para conseguir isolar, para lidar com aquele sangramento, para colocar top down infiltrar e cair o isolamento. Não complica sua vida. Não complica sua vida, tá? Então, é cárie interproximal, o dente está muito cariado, essas cáries subgengivais. Aqui, hoje não é dia de endo, hoje é dia de dentística. Combina com o paciente isso aí. Hoje, nós vamos preparar seu dente, tá? E no outro dia, a gente vai ver na agenda, a gente vai fazer a restauração. Tá? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, e esse ponto é extremamente importante porque tem a ver com o financeiro do seu consultório. Sabe o que é? Escolher o sistema que você vai usar, escolher o material, escolher as limas. Então, materiais de qualidade
e com um valor justo. Material que tenha confiabilidade num valor justo, que compense usar. Então, o sistema que eu gosto, que eu uso, são as limas da Base Easy. 90% das vezes. Porque resolvem o meu problema, tá? São instrumentos de qualidade, com qualidade superior a muitos que a gente encontra por aí. Se eu fosse você, se você não conhece, vale a pena conhecer e experimentar, tá? A gente consegue fazer técnicas com poucos instrumentos, extremamente eficiente, dentro do tempo que a gente precisa, dentro do custo que a gente precisa. Então, escolher o sistema correto num custo adequado. Você sabe que o custo é que te arrebenta, né? O quanto você gasta de material é diretamente proporcional, sem desconto, tá? Ao que você vai ter que pagar por esse tratamento depois. Então, escolha com muito carinho. Eu estou falando para você usar a Base Easy, não, usa o sistema que você acha que é bom, tá? E tem uma frase que eu gosto muito de repetir, eu ouvi uma pessoa falando outro dia: seu bolso, seu guia. Seu bolso, seu guia. O sistema é bom, funciona bem, não tem fratura dentro do número de uso, e você consegue pagar, e você paga e compensa, use esse aí. Eu tô te falando o que eu uso, o que eu gosto, tá? Se quiser experimentar, a gente tem aí os protocolos, depois a gente pode até conversar isso aí, tá? Então é o quarto ponto, material, né? Vamos revisar. Primeiro ponto, seleção de casos. Segundo ponto, treinamento para ter fluência. Terceiro ponto, não fazer a endodontia se o caso for complicado para isolar com cárie subgengival. E quarto ponto, material. Escolher direito o que você vai usar, escolher direito as limas, os sistemas, beleza? Quinto ponto, esse é polêmico. Radiografias. De quais radiografias que você está falando, Alexandre? Radiografia de odontometria e radiografia da prova do cone. É proibido tirar? Não, não é. Essa semana mesmo eu tirei algumas. Quando que a gente tira a radiografia? Tanto de odontometria quanto de prova do cone. Quando você tem dúvidas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, não se obrigue a tirar todas as radiografias se o processo estiver fluindo e você não tiver dúvida nenhuma. Usou o localizador, marcou direitinho a distância, recuou, chegou no zero, colocou o cursor, mediu. Meu canal tem 21. Eu não tenho dúvida a respeito da odontometria, não precisa de radiografia, tá? E na prova do cone, mesma coisa. Levou o cone no comprimento que você quer, não tem sangramento, o cone não está dobrado, está chegando exatamente onde você quer, você não tem dúvida. Se você não tem dúvida, não tem que tirar radiografia. Ah, mas eu não sei direito onde é que está a referência, será que esse cone está passando, será que ele está no lugar certo? Eu estou com dúvida, radiografa. Lembrando, as radiografias que a gente tira durante o tratamento, elas vão te comer um bom tempo. Tá? Então, quando você para tirar uma radiografia, não estou falando que não é para tirar nunca, não. Às vezes tem que tirar, gente. Se você está com dúvida, tem que tirar. O que eu estou falando é, tira só quando você tem dúvida. Tira só quando precisa. Não se obrigue a tirar radiografia de odontometria de prova do cone se a coisa estiver normal, se estiver fluindo normal. É isso que eu estou falando. É assim que eu ajo. Né? E isso para convênio para todo mundo. Quer dizer, as radiografias são obrigatórias? Não. As radiografias são para esclarecer quando a gente tem dúvida. É o que eu penso, tá? Então, esse é o quinto ponto. Sexto. 6 agora. 6. Há alguns serviços que muitos convênios não oferecem, não cobrem, e que você pode sim combinar com o paciente, desde que não esteja na tabela do convênio. Por exemplo, aqueles casos de infecção recorrente, lesão extensa, você pode oferecer para o paciente, por exemplo, para fazer um laser APDT.
Laser APDT é um serviço que eu não conheço nenhum convênio que cubra, né? E que você pode oferecer para o paciente como um acréscimo. Explica direitinho a importância, explica direitinho a efetividade nos casos em que o laser APDT realmente foi efetivo, né, gente? A gente não vai vender serviço à toa. Então, é quando precisar, né? Nos casos em que o laser APDT foi importante, combina com o paciente aqui. O canal está todo coberto, está tudo certo. Como é um retratamento, tem lesão, tem esse serviço aqui, a gente pode combinar um valor, se não combinar um valor estratosférico não, mas combine um valor que vale a pena você fazer. O laser APDT é um processo extremamente simples, tá? Com um custo de material extremamente baixo, é só o investimento do laser, basicamente, né? Esse e outros serviços que o convênio por acaso não ofereça, eventualmente você pode fazer, você pode combinar com o paciente, tudo é combinado. O paciente falar, não quero fazer, é só pelo... Tudo bem, não quer, tá? Mas oferece, eu tenho certeza que se você souber explicar para ele a importância, a maioria, ele vai concordar, tá? Último ponto que eu queria destacar aqui. E aí, Daniel, nós combinamos de fazer a listinha? Tá, isso é a listinha. O último ponto, para atender o convênio de forma correta, você vai ter que estar muito afinado com sua secretária. Sabe por quê? Para o agendamento de pacientes ser feito no intervalo de tempo que te permita fazer a maioria dos casos em sessão única. Sim. Então é preferível marcar uma sessão de 2 horas que te permite iniciar e terminar, do que marcar 2 sessões de 1 hora que você não vai conseguir terminar. Tá? Aí é questão de planejamento também. Que caso que é? É um molar superior, 4 canais? Marca 2 horas. Aí é um pré-molar superior que talvez com 1h30 a gente consiga. Combina com a secretária. Tá? O que é o ideal? O que é a meta? É você conseguir fazer todos os casos que for possível em sessão única. Sessão única, com qualidade. Tem problema fazer em sessão única? A literatura é quase unânime em afirmar que o que determina o índice de sucesso da endodontia não é o número de sessões, é a qualidade do tratamento. Então você tem treinamento suficiente para fazer localização, patência, instrumentação, desinfecção e obturação com qualidade em sessão única, faça. Você vai ter sucesso nos seus casos. Não depende de mais de uma sessão, não tem nenhum caso que previamente, antes de você começar, tá? Que a literatura obrigue em fazer em mais de uma sessão. Não existe isso. Pode procurar na literatura. Certo? É muito trabalho. É serviço, tá? É serviço. Dá trabalho. Você vai ter que trabalhar muito, mas se você souber lidar com essas questões, compensa. É só você botar no papel e fazer as contas. Compensa. Trabalhando o dia inteiro aí, ó, trabalhando o dia inteiro com convênio, atendendo e finalizando a maioria dos casos, você consegue aí ao final do dia fechar aí um valor entre 800, 900 reais por dia atendendo convênio. Dá. Fazendo dessa forma, selecionando os casos, tá? Fazendo a hora clínica compensar, treinando para os processos serem fluentes, não fazer a endo no dia que você for gastar muito tempo para isolar, por exemplo, com a Gicari, escolhendo direitinho o material que você vai ver, escolha um sistema de limas de níquel titânio rotatórias que vale a pena, que sejam confiáveis e eficientes, tá? Não tirando radiografia quando você não tiver dúvida a respeito do caso, combinando com o paciente serviços não cobertos eventuais que possam melhorar a efetividade do caso dele, fazendo um agendamento com a sua secretária de acordo com os casos para não perder tempo e conseguir terminar a maioria em uma sessão. Dessa forma, eu garanto para você que compensa, e eu posso garantir porque é dessa forma que eu trabalho e compensa.
Beleza? Tiver alguma dúvida, manda nos comentários, pode dar um like aí no vídeo, faz inscrição no canal e a gente vai postando essas dicas de endodontia sempre que a gente conseguir aqui. Tá bom? Abraço e até a próxima.